No capítulo 28 do primeiro livro de Samuel, narra o dia em que o rei Saul vai ao encontro de um médium para consultar os mortos. Naqueles dias, os filisteus reuniram suas tropas para guerrear contra Israel. A Bíblia narra que quando o rei Saul viu o imenso exército dos filisteus, entrou em pânico. Com muito medo, Saul foi buscar respostas de Deus sobre o que deveria fazer naquela situação. Mas Deus não respondeu Saul, nem por sonhos, nem pelo Urim, nem por profetas. Então Saul foi até seus conselheiros e disse: Procurem uma mulher que seja médium para que eu pergunte a ela o que fazer. Seus conselheiros responderam: há uma médium em Endor. Então Saul se disfarçou com roupas comuns e, acompanhado de 2 de seus homens, foi à noite à casa da mulher. Chegando lá, o rei Saul estava disfarçado, e a mulher não sabia que quem estava lá era o rei de Israel. Aproximando o rei Saul da mulher médium, disse a ela: Preciso falar com um homem que está morto. Você pode invocar o espírito dele para mim? A mulher então respondeu ao rei Saul dizendo: Você quer que me matem? Você sabe que Saul expulsou da terra de Israel todos os médiuns e todos os que consultam os espíritos dos mortos. Por que prepara uma armadilha contra a minha vida? Saul, porém, jurou em nome do Senhor e prometeu dizendo: Tão certo como vive o Senhor, nenhum mal lhe acontecerá por isso. Por fim, a mulher disse: De quem é o espírito que devo invocar? O rei Saul então respondeu dizendo: Preciso consultar o espírito de Samuel. A mulher então invoca o espírito de Samuel, e quando ela vê o espírito, ela assusta e grita de medo, pois percebeu que quem estava com ela consultando os mortos era Saul. Saul então disse para a mulher: Não tenhas medo, e logo perguntou para a mulher o que ela estava vendo. Então a mulher respondeu a Saul dizendo: Vejo um Deus subindo da terra. Saul então pergunta para a mulher: Qual é a aparência dele? A mulher responde: É um ancião envolto em um manto. Saul entendeu que era Samuel e se curvou diante dele com o rosto em terra. Após isso, Samuel perguntou a Saul: Por que me perturba chamando-me de volta? O rei Saul responde Samuel dizendo: Porque estou muito angustiado, os filisteus estão em guerra contra mim. Deus me abandonou e não me responde por meio de profetas nem por sonhos. Por isso chamei o Senhor para que me diga o que fazer. Samuel, porém, disse: O Senhor fez exatamente conforme tinha dito por meu intermédio. Rasgou de suas mãos o reino e o entregou a outro Davi. O Senhor lhe fez isso hoje porque você se recusou a executar a ira ardente dele contra os amalequitas. Além disso, o Senhor entregará você e o exército de Israel nas mãos dos filisteus. E amanhã, você e seus filhos estarão aqui comigo. O Senhor entregará o exército de Israel nas mãos dos filisteus. No mesmo instante, Saul caiu estendido no chão, paralisado de terror com as palavras de Samuel. Entendendo a história, a dúvida é: o espírito que Saul conversou era mesmo o profeta Samuel ou era um demônio? Nem mesmo os imortalistas mais sérios creem que foi mesmo Samuel quem apareceu a Saul. Há muitos imortalistas honestos que admitem que se trata de um espírito maligno se fingindo de Samuel. Temos várias razões para desacreditar que, de fato, o espírito de Samuel tenha conversado com Saul. Vou pontuar alguns motivos para provar que o espírito que Saul conversava não era Samuel, mas um espírito maligno. Em primeiro lugar, Deus havia cortado todo o tipo de comunicação dele com Saul. Esse fato é extremamente importante. Deus realmente não estava disposto a dar nenhum tipo de mensagem dele a Saul. Isso aconteceu porque este havia desobedecido às ordens do Senhor. Havia se tornado repugnante a ele, e por isso Deus não lhe mandava uma resposta, nem por sonhos, nem por visões, nem por profetas, e nem mesmo pelo Urim. Em outras palavras, Deus definitivamente havia cortado todo e qualquer laço com o rei Saul. Em outras palavras, se Deus não havia dado resposta a Saul pelos meios lícitos, por que iria dar a resposta por um meio ilícito e contrário àquilo que ele mesmo tinha ordenado? Sabendo que o nosso Deus não muda e que nele não há mudança nem sombra de variação alguma. É incoerente crer que primeiro não quis dar uma resposta, nem mesmo por meios lícitos que convém, mas depois decidiu responder-lhe justamente através de uma prática pagã condenada pelo próprio Deus. Em segundo lugar, devemos lembrar que consultar os mortos era uma prática pagã totalmente repudiada pelas Escrituras.
e abominada por Deus, conforme está escrito em Êxodo, capítulo 22, versículo 18. Em terceiro lugar, Samuel, como profeta de Deus, não iria tomar a iniciativa de atender ao chamado de uma feiticeira, o que contrariaria diretamente a ordem divina de que os vivos não busquem comunicar-se com os mortos. Além disso, não se submeteria às regras de necromancia, que não iriam jamais interferir em alguém que realmente estivesse na presença de Deus. As Escrituras afirmam que quem buscasse a prática de necromancia seria contaminado por ela. Se Samuel atendesse ao chamado da feiticeira, estaria contribuindo para uma prática condenada por Deus e, além disso, estaria se contaminando em decorrência disso. E se assim sucedesse, nem mesmo poderia mais voltar à companhia divina, pois na presença de Deus não entra quem se contamine. Em quarto lugar, se foi de fato Samuel quem se apresentou para Saul, então teríamos que dar crédito para todas as sessões espíritas, abrindo uma clara possibilidade de eles estarem realmente se comunicando com os espíritos. Afinal, se Samuel pôde tranquilamente se apresentar diante daquela feiticeira, mesmo sendo contra a vontade e a palavra de Deus, quem é que garante que o mesmo não pode se repetir nos dias de hoje, e os espíritos, de santos inclusive, apareçam com mensagens às pessoas vivas da terra? Em quinto lugar, o que a feiticeira diz ter visto foi um ser sobrenatural, ou seres sobrenaturais, um Deus Elohim. Este termo é utilizado com grande frequência quando com relação a falsos deuses. Paulo nos diz que o agente que atua por detrás dos deuses são os demônios. Em sexto lugar, porque o referido ser que a feiticeira viu subia de dentro da terra. Ora, os seres divinos não vêm de dentro da terra. Tal citação é estranha à Bíblia, mas sim do alto. Negar isso seria contradizer seriamente a palavra de Deus. Salomão, ainda nos tempos do Antigo Testamento, afirma que o espírito sobe para Deus após a morte. Portanto, os espíritos ou almas imortais deveriam estar no céu na época do Antigo Testamento e não debaixo da terra. Consequentemente, Samuel estaria lá em cima, com Deus, entre os salvos, e não debaixo da terra, de onde a feiticeira o viu. Ela disse claramente que vejo deuses que sobem da terra, e não que descem do céu. Então, visto que o espírito sobe para Deus, e não desce para debaixo da terra, se fosse o Samuel verdadeiro, ele não estaria sendo visto subindo da terra, a não ser que o espírito dele tenha subido para Deus, depois descido de novo para debaixo da terra, depois subido de novo para atender à necromancia da feiticeira. Enfim, diante de tamanha contradição lógica, só nos resta desacreditar na implausível interpretação que alguns imortalistas fazem desta passagem, dizendo que era mesmo Samuel quem apareceu e caindo em uma série de contradições insuperáveis pela frente. Em sétimo lugar, veja que no final da conversa entre Samuel e Saul, Samuel diz para Saul: amanhã tu e teus filhos estareis comigo. Agora veja, Samuel era um profeta de Deus e com certeza estava no céu. Saul foi rejeitado por Deus pelos seus muitos pecados. Saul então morreria e iria viver no céu com Samuel. Será que os profetas de Deus e reis apóstatas compartilham a mesma habitação após a morte? Não, isso é um absurdo e antibíblico. Mesmo se Samuel estivesse vivo em algum lugar, Saul, um rei ímpio de acordo com a Bíblia, não estaria na mesma habitação de Samuel. Se o espírito de Samuel estava no paraíso com Deus, então de modo algum que Saul, um rei ímpio, estaria com o próprio Samuel após a morte. Em oitavo lugar, segundo boas traduções, como a versão inglesa King James e a espanhola Reina Valera, a feiticeira disse que avistava deuses, no plural. Será que Samuel veio acompanhado de um comitê de santos que subiam da terra para atender ao chamado da feiticeira? Não. Tudo indica que tratavam-se de espíritos malignos. Concluímos, pois, que não foi Samuel quem se manifestou para Saul. Tudo não passou de uma fraude e artimanha de um espírito maligno. Satanás é experiente, perito em contrafazer as coisas de Deus, e até mesmo em imitar falsamente os mortos. Espero que você tenha aprendido sobre essa história. Deus abençoe sua vida. Se você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, ainda dá tempo. Arrependa-se.
Ele pode mudar seu futuro, sua história. Ele pode tirar de você toda a tristeza, toda a solidão e te proporcionar o que você precisa. Entra no teu quarto, fecha a porta e fala com Deus. Ele vai te ouvir. Deus abençoe. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal.